hoje a gente vai dar continuidade, né, com o tema herança na visão sistêmica, né, na visão das constelações familiares. Então, eu sempre faço um resumozinho do que é a constelação familiar, né, para quem não viu ainda o programa e não sabe o que é. Né? É um método criado por um alemão de nome Bert Helling, e ele viveu numa comunidade Zulu, na África do Sul, durante 16 anos, e ele observou como que era o comportamento das pessoas, dos membros dessa comunidade. Né? Ele era um padre missionário, depois ele fez psicanálise, filosofia, ele fez outros estudos, e quando ele deixou de ser padre, ele se casou e criou uma escola, né, sistêmica. Então, esse legado que ele nos deixou, porque ele morreu agora em 2019, com 94 anos, foi uma revolução, né, nas terapias, né, que ele considera como se fosse uma terapia breve, né, porque, às vezes, numa sessão, desemaranha, né, o que está emaranhado dentro do sistema. Então, não vou entrar muito em detalhe, não, porque senão não vai dar tempo da gente abordar o tema que a gente se propôs abordar hoje. Curto, né? O tempo já é curto. O tempo é curto, né? Mas eu sou consteladora, né? Meu nome é Alba Valéria Pacheco Lanza. Eu sou advogada com formação sistêmica, professora também, e eu faço atendimento de constelações familiares. E eu trabalho muito antes do processo. Então, eu trabalho com as famílias, antes de algum litígio, né? Que ali a pessoa vai ter uma visão diferente, né? De como... vai ter uma forma diferente de ver o que às vezes estava ali emaranhado, agarrado, né? E aí a coisa flui com mais facilidade. Então, hoje a gente vai falar sobre... o meu contato, né, para agendamento é pelo WhatsApp, né, o celular 31 98628 8111. Pelo e-mail, alguém pode mandar perguntas e tudo, pelo e-mail também, que é albavaleriapachecolanza@gmail.com. Ou no Instagram, né, que é Constelar Direito 1. E o Facebook, Constelar Direito. Então, vocês vão ter como saber todo o processo do que é a constelação familiar e qual é o meu trabalho. E quem quiser um atendimento, né, pode agendar por esses meios, né? Então, gente, hoje a gente vai falar de herança, né? A herança no pensamento sistêmico. Então, a herança, quanto ao aspecto jurídico, Graça, quando a gente pensa assim, vou entrar com o inventário, né? Teve o falecimento. Isso. Né? Aí, até 60 dias, você tem que entrar com o inventário, né? Porque senão paga multa. Isso. Né? E quem que precisa de entrar com o inventário? É quando existe um patrimônio deixado pelo decujus, né? Uhum. Um patrimônio, um direito, uma dívida, uma obrigação, tudo isso está dentro do espólio, né? E aí tem que fazer o inventário. O inventário ele pode ser feito tanto judicialmente ou extrajudicial, né? Que ele pode ser feito também no cartório. Mas se não tiver dependente, se não tiver menores, né? Uhum. Se não desculpa, gente. For mais simples, né? Quando não há incapaz, né? Ou relativamente incapaz. Então, aí, quando não existe isso, pode entrar pelo extrajudicial. Né? Mas, se não for muito complicado, né? Mas, se houver alguma complicação, tem que ser pelo judiciário. Só que a visão sistêmica ela é um pouco diferente, né? Ali, quanto ao aspecto jurídico, por exemplo, a herança ela o quê? É um direito, né?
Tem o certo e o errado, tem o bom e tem o mal, tem o justo e tem o injusto, né? Tudo isso é discutido ali judicialmente. Mas, na visão da constelação familiar, o que é herança? A herança ela é aquela que serve à sobrevivência do próprio sistema, né? É tudo que deixou, tem o sistema. Uma pessoa, né, deixou uma herança. E essa herança, ela vai servir para a sobrevivência do sistema, né? Então, essa é a primeira ideia aí, quando a gente pensa em herança nas constelações familiares, né? Então, o que acontece? Quando a gente é criança, né, a gente recebe aí todo o cuidado dos pais, né? A gente tem tudo para sobreviver. Tem afeto, tem educação, tem alimento, tudo, né? Isso. Então, o que os pais fazem é manter a sobrevivência dessa criança. Para quê? Para essa criança um dia ser autônoma, né? Ela criar uma autonomia. Então, essa autonomia, ela veio enquanto criança, você precisou desses cuidados, mas quando você cresce, né? Quando você já é adulto, o que você teve ali, né? Enquanto criança, você vai aplicar para a sua sobrevivência e da sua prole futura. É isso. Né? Seus filhos, né? Para os filhos. Então, aí ele cria uma autonomia. Essa autonomia vai dar a condição para essa pessoa de viver a vida dela, de lutar pelo que ela quer. Uhum. Né? Então, o que acontece muitas vezes? Quando existe esse inventário, né, a pessoa faleceu, né? O pai, por exemplo, aí ele faleceu. E aí abre o inventário, né? Família vem e tal. Às vezes tem um testamento, né? Acontece. Que aqui no Brasil, gente, só pode dispor de 50% da legítima, né? Que é a herança. Aqui a gente não pode doar, por exemplo, 100%. Nos Estados Unidos pode, né? Eu quero doar minha herança toda para uma pessoa, eu posso. Isso. Mas aqui no Brasil, não. Aqui fica 50% para a família, ele 50% pode fazer o que quiser com esses quiser. 50%, mas os outros 50% ficam para os filhos, para os herdeiros necessários, né? Isso. Na constelação, ela não tem muito essa visão, não, sabe? Na constelação, a herança vai para quem o dono da herança, o dono do patrimônio, quer que ela vá, né? Então, se ele não fez essa manifestação do desejo dele antes de morrer, né? Aí que dá confusão, né? Aí vem os filhos, vem os cunhados, né? Entra todo mundo. Os irmãos, os cunhados, todo mundo querendo a parte da herança, rebaba, né? Ali, né? Aí, às vezes, tem um testamento. Quando abre o testamento, um filho que recebe praticamente quase tudo, né? Então, esse 50% às vezes ficou para um filho só. Filho só. Aí, isso aí dá um emaranhamento danado, né? Por quê? Porque os outros filhos, né? Eles vão achar, falam assim, não, está sendo injusto. Por que meu pai deixou essa herança só para minha irmã, por exemplo? Né? Então, aí vamos que esse pai deixou para essa irmã aqui, para essa filha, né? Isso. Aí os outros ficam revoltados, ficam indignados, né? Essa indignação, isso aí transforma num sentimento de raiva, né? De quem está indignado. Né? Então, fala, por que ele deixou para ela? Se nós temos o direito. São filhos também. Só, gente, que na visão sistêmica, a herança, ela não é um direito. Ela é um presente. Né? Eu te dou esse presente.
Porque durante a minha vida, eu me sacrifiquei, eu trabalhei muito para conseguir meu patrimônio, né? Esse patrimônio é meu, né? Aí eu morri, essa pessoa vai, aí os meus herdeiros vão e fica naquela briga, né? O que faz? Me exclui, né? Aí então morreu, está excluído, ele nem é dono mais, né? Isso aí dá um emaranhamento enorme no sistema. Lembra das 3 leis? Pertencimento, hierarquia e o dar e receber, que é o equilíbrio. Isso. Né? Se uma dessas leis são violadas, é violada, o que acontece? Desequilíbrio. Vai dar emaranhamento no sistema. Essa herança nunca vai resolver. Nunca vai se concluir. Nada, fica tudo agarrado. Então, eu lembro que tem uma amiga minha ela é até juíza. Quando ela entrou para a magistratura, ela nasceu em 80, ela nasceu em 80, e tinha um inventário lá que estava rolando desde 1973, antes dela nascer. Até hoje não tinha sido desenrolado esse inventário, né? Porque alguém não foi visto. Alguém não foi visto, né? Alguém está indignado. Então, alguém está querendo passar na frente do outro, né? Então, por exemplo, tem esse pai que deixou a herança, os 50%, né, que seria a casa, por exemplo. Ele deixou para essa filha. Essa filha, aí o que a constelação faz? Ela dá um mapa, ela te traz um mapa para você seguir ali, para ver o que você vai mudar nos seus hábitos, na sua forma de enxergar. Né? Não é mágica, não é nada de evidência, nada disso. É uma postura que pela constelação a gente tem uma visão, né? Aquilo que está lá no oculto, que está lá no inconsciente, ele vem através das constelações, né? Então, esse pai, o que a gente faz na constelação? Vamos olhar a história aí desse pai. Por que ele deixou para essa filha? Né? Aí vem o filho e fala assim, ela nem casada é? Nem casou, nem teve filho? Né? Mas foi justamente essa filha que cuidou desse pai. Do pai, que sempre foi companheira dele. Ela não casou, não teve filho, mas ela dedicou a vida dela em função desse pai. Né? Então, esse pai achou por bem que a casa tinha que ficar com ela. Né? E aí, essa raiva que esse filho passa para essa irmã, né? É por causa da indignação dele, porque ele achava que era direito dele. Né? E herança não é direito. A herança é um presente. Né? Então, eu fiz algumas anotações aqui, porque a gente acaba se perdendo, né? O que a gente faz na constelação? Ajuda a refletir, né? Uma postura. As constelações colaboram com isso. Então, Bert Helling, durante a vida dele inteira de trabalho sistêmico, ele faz um levantamento, né, desse trabalho, nos trazendo informações que estão ligadas a ele e a todos que trabalham com a terapia sistêmica. Né? No caso, nós que trabalhamos com a terapia sistêmica, a gente olha muito nesse sentido, né? Nessa caso sistêmico. Então, aí, voltando aqui o caso dessa filha, aí ele falou, aí a gente começa a observar por que ele não aceita, o irmão não aceita que fique com a irmã. Né? Aí, esse irmão, ele casou, ele teve seus filhos, ele pôde estudar, ele viajou. Né? Bem antigamente, hoje não tanto, mas antigamente, os pais morrendo, os solteiros ficavam em casa também.
ficava com a casa, né? Porque aí era uma proteção para eles, né? Para eles. Então, os que desenvolveram, que são independentes, casaram, têm sua casa, né? Mas os solteiros ficavam em casa. Isso, exatamente. Né? Hoje não, hoje já tem essa mais briga, né? Pela herança. Hoje tem, né? Vender para eles ter... só olham o que é parte, direito, né? Juridicamente é um direito, todos receberem iguais. Iguais, né? Mas assim, para ter aquela proteção, igual no caso, antigamente as mulheres não trabalhavam tanto como hoje. Isso. Então elas ficavam por conta dos pais. Né? Principalmente as mulheres, ajudando a tomar conta dos pais até eles morrerem. Né? Então eles ficavam. Hoje que está mais, né, essa confusão aí, hoje... briga por herança. Né? A pessoa tem carro, tem casa, tem tudo, mas quer a parte dele naquela casa também. Exatamente. Né? É o que acontece. Quando existe um litígio, o que acontece? Né? Eu sou uma parte, você é outra parte. Né? Eu vou brigar. O que existe aqui? Ele quer impor para ela a verdade dele. Ela quer impor para ele a verdade dela. Então, cada um tem sua verdade. Né? Eles falam, tem um professor que fala que a verdade é igual a impressão digital. Cada um tem a sua. Tem a sua. Né? Não tem fala, tem a sua, a minha e a verdade. O que é verdadeiro. O verdadeiro. Né? Que a gente chama até o fato, né? O fato em si. Né? Então entre a minha verdade e a sua verdade, tem o fato. A constelação, ela traz o fato. À luz o que é o fato. Isso. Né? Essa que é a verdade. Por isso que tem que ouvir os dois lados e... Isso. Né? Aí você sabe o que tem atrás disso aí. Né? Atrás da intenção de quem deixou aí o presente. Né? Então, o que acontece aí? O que acontece? Aí aquele pai deu a casa para a filha. A filha. Né? E os outros irmãos, aí a mãe também não gostou disso. Né? Ela não gostou porque protege os outros ela também, protege né? os outros filhos. Né? Os outros filhos ficam do lado dela. Né? Aí já forma alguma coisa aí que já dá para ver na constelação. Por que esses filhos estão do lado da mãe e essa filha só que está do lado do pai? Né? Entra tudo. Né? Então, é esse tipo de visão que a gente vai esclarecendo assim, nas constelações. Né? Então, tem um caso de uma mulher que ela até mandou, uma vez ela mandou um e-mail para mim a respeito disso, que ela tinha, acho que eu tenho até aqui. Sou a irmã mais velha de 4 irmãos e meu pai faleceu em 1997. No momento, estou passando por uma turbulência financeira. Entrei em contato com minha mãe, solicitando os 2 imóveis desocupados, um dos 2 imóveis desocupados, que estão desocupados há mais de 3 anos, né, que são imóveis para residir. E por não, a mãe e os irmãos não aprovaram o casamento dela. Eles não aceitaram o casamento dela. Eles negaram, então, o pedido para ela. Né? E meu marido também tem uma herança a receber. A casa da fazenda fica na parte que será dele no fim do inventário. E o cunhado e a irmã, cunhado é um problema sério. É o que menos tinha que se envolver, é o que mais envolve. É o que mais envolve. Né? Baseado no direito, eles entram mesmo. Eles para proteger a mulher, né? Então, não, isso aí vai para os nossos filhos, não sei o quê. Tal. Então, fica aquela confusão. Aí o cunhado e a irmã inventariante negaram nossa ida para lá, né? Para a casa que seria que vai ser deles. Né? Atualmente, meu marido faz um tratamento psiquiátrico no hospital psiquiátrico e estamos sendo despejados. Né?
Aí ela gostaria de ver isso. Então, a gente estava trabalhando em relação a isso, né? Então, o que tinha atrás aí? Esses irmãos e essa mãe não concordaram com o casamento dela. Uhum. Né? Foram contra. Então, por isso, não vamos dar para ela o direito dela ficar. Né? Então, chega num ponto que a pessoa vai ficando irracional. Né? Ela não vai pensando... Porque a constelação ela traz o sentimento. Né? Não pensa com o coração. Não pensa. Porque o que tem... O que a constelação olha aquelas leis que eu falei, né? Que a gente chama de ordens do amor? Por que Bert Helling fala dessas leis da ordem do amor, leis do amor? Porque tudo tem um amor na essência. Então, a constelação ela vai buscando isso. Onde que está o amor aí? Onde que emaranhou esse amor aí? Né? Por que essa raiva dos irmãos? Né? Então, por que ela se casou com outro lá, e mesmo que os pais não quisessem? Não quisessem. Né? O que eles têm a ver com isso? A vida dela. Né? Uma coisa não pode ter influência da outra, né? Sobre a outra. Então, isso aí na constelação a gente tem essa visão, esse mapinha, né? De como você vai desenrolar ali e a coisa vai fluindo com facilidade. Né? Porque enquanto tiver um excluído, enquanto tiver um injustiçado, vamos supor, né? Enquanto alguém que não foi visto, vai ter emaranhamento no sistema. E isso vai repercutir lá no judiciário. Né? Não vai, você pode ver, inventário é uma coisa que não desenrola. É complicado. Rola por anos. Sempre tem um impedimento. Né? E quando esses herdeiros, essas pessoas, né, elas conscientizam, né, de que aquilo foi um presente, que não foi não um direito, né? Não, realmente é um presente. Então, ele vai pensar diferente. Né? Então, por exemplo, a gente tem vários pontos de vista, né? Igual a verdade, né? Igual o Leonardo Boff fala, né? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Né? Cada um tem seu ponto de vista. Né? E depende do seu contexto, né? Da sua situação. E sempre acha que merece mais que o outro. Sempre né? Acontece isso. Né? E quando você conscientiza disso, você abre mão disso, né? A coisa flui, né? Com mais facilidade. Então, aí o Bert fala uma coisa muito interessante também. O que reprovamos nos aprisiona. Só aquilo que amamos nos liberta. Né? Então, dentro das constelações, nós precisamos também avaliar o conteúdo histórico, biográfico de cada um. Né? O contexto, né, sistêmico. A história do sistema como um todo, né? Não assim, cada pessoa, é o sistema inteiro. Né? Igual, por exemplo, um sistema, uma família que tem uma empresa familiar. Né? Aí, esse avô, né? O avô, criou a empresa. Aí vieram os filhos desse avô. Deram continuidade, do mesmo jeito. Né? Quando vem os netos, começa a complicar. Aí vieram os netos. Né? O avô morreu, os pais, né, os filhos do avô, começaram a morrer também, foram ficando os mais novos. Aí os netos foram entrando. Né? Então, acontece, esses netos, eles acham no direito, né, de desfazer do que quiser, de usar aquele patrimônio do jeito que eles quiserem. Não valoriza, né, o princípio ali da família. Então, o que a gente tem que olhar ali? Qual que foi o propósito desse bem deixado? Né? Esse avô,
vamos supor, tem um caso de uma mulher que criou uma escola, né? Uma escola para pessoas especiais, né? Ela deu a vida dela para montar essa escola e tudo. E o propósito dessa escola era atender crianças especiais, né? Isso. E ali ela viveu muito tempo, trabalhou muito. E aí, quando ela faleceu, a filha dela já trabalhava com ela na escola, né? Então, essa escola passou toda a responsabilidade para essa filha dela. Ela tinha outros filhos, mas quem que pegou o chifre lá foi a que filha. Estava ali na escola e fazendo, né, o que a mãe fazia, era essa filha, né? E essa filha, ela não se sentia bem de aceitar essa escola para ela. Ela achava que tinha que dividir com os irmãos, né? Então, até isso também, mesmo que a pessoa não queira, mas essa mãe, essa mulher que fundou a escola, ela gostaria que essa filha desse continuidade, né? Os outros não iam conseguir fazer isso. A mesma coisa, né? Então, ia dar continuidade ao legado da mãe. Isso aí é uma herança, é um presente, né? Então, mesmo ela falando, não, é muito pesado para mim. Mas quando ela fez a constelação, que ela viu que a mãe gostaria que ela ficasse com essa escola... Porque nem sempre os outros têm a mesma capacidade também, né? Não tem. Ia dar continuidade, aí ela falou assim, então eu aceito. Então a pessoa também tem que aceitar, né? A herança, o presente, né? Então, aí no caso ali da empresa, por exemplo, né? Vamos que entrou lá um neto que nem trabalhou na empresa, né? Ele tinha lá veio o avô, os filhos do avô, que eram os pais, os netos, e alguns netos trabalhavam, outros não. Quando a empresa foi decaindo, um neto que não tinha nada a ver, que nunca trabalhou na empresa, começou a entrar e resolver tudo, tomou tudo. Assumiu, né? Assumiu e, assim, não deu satisfação para os outros, né? Desrespeitou um dos filhos desse avô, que ainda estava vivo, né? Então, simplesmente ele entrou e tomou conta. Não deu satisfação, nunca prestou conta de nada, né? E o que acontece? A empresa foi só decaindo, só afundando, né? Qual seria o ideal aí para ficar com essa empresa? É aquele neto que estava lá dentro, que ia fazer o melhor do que se propunha aquela empresa, que a vida inteira ele ajudou. Tinha conhecimento da empresa, né? Ele ajudou, por exemplo, sempre ele teve respeito com os empregados, né? Então, com os tios, com o pai, né? Ele sempre honrou esse pai, né? E sempre, então ele seria o ideal para ficar na administração dessa empresa, né? Porque ele vai dar continuidade ao que foi construído pelo pai e mantido pelo avô, mantido pelos pais, dos filhos do avô, né? Que um é até pai. Então, o ideal seria isso. Quando a gente vê dessa forma, né, que é um presente, então eu recebo de bom grado, né? Fica mais leve, né? Fica mais leve para todo mundo. E a coisa desenrola, né? Por exemplo, essa pessoa ideal para ficar com a empresa, na administração, é aquela que vai pagar as dívidas da empresa, né? Que vai manter o nome que aquele avô deixou, né? Que não foi assim em vão, não foi por acaso, foi uma coisa construída, né? Então ele tem, essa pessoa seria a ideal para administrar essa empresa. Então, continuando, voltando à herança aí, que é problemática.
A gente estava conversando aqui, né, Graça? Às vezes, por exemplo, quando tem uma herança, né? O avô morreu, deixou uma fazenda, né? E aí ele foi casado 2 vezes, né? Tem filhos do primeiro casamento, filhos do segundo casamento, né? E aí o que acontece? Aquilo consegue ser dividido, né? Outra coisa que na constelação a gente não gosta nem de falar, dividir, né? É como se essa pessoa que faleceu, né, que era dona do patrimônio, ela foi totalmente excluída do sistema, né? Vão pegar o que ela fez, vão dividir, né? Então, às vezes a pessoa morreu no meio daquela construção do patrimônio dela, né? Estava no auge ali da formação daquele patrimônio, ela falece e aí as pessoas vão e pegam tudo e divide, né? Nem sabe, tem que procurar saber qual que era o que ela queria dela, né? Qual que era a que se propunha, né, aquele patrimônio, né? Qual utilidade que ele ia ter, né? Aí às vezes a pessoa, o que acontece? Muitas vezes eu falo assim, eu tenho uma pessoa um parente, né, que vai deixar uma herança boa. Eu fico só naquilo. Só pensando naquela herança, né? Só esperando essa pessoa morrer, não acontece isso? Acontece. Né? Principalmente quem não gosta de trabalhar. Aí, só quer saber de lucrar, né? Isso. Então fica só em função do que ele vai conseguir com aquela herança, né? E o que essa pessoa faz? Ela fica totalmente estagnada. Ela não faz nada na vida. Ela não vai buscar o sustento cresce, dela, né? Nem né? dos outros. Ela não cresce. Ela vai ficar a vida inteira em função do que ela vai receber de uma suposta herança, né? E a pessoa fica totalmente... Só que ela pode morrer até antes também, né? Às vezes até morre antes. Pensa nisso, né? Então, aconteceu, por exemplo, uma mulher que morreu e deixou uns talheres de prata, né? Um faqueiro só com tudo de prata e com um monograma, né, dela. Uma das cunhadas falou, opa, esse monograma é idêntico ao meu, né? Maria Aparecida, M.A., né? Eu também chamo Maria Aparecida, eu vou ficar com esse faqueiro, porque é o meu monograma, né? Então, ela fica naquilo ali, gente... Aquela briga ali... a vida de todo mundo. Bagunça a vida de todo mundo. Você acha que a dona ali queria deixar para ela? Será que queria? Né? Tem que ser um presente. A gente recebe a herança como presente, o que for. Se a herança ela for um patrimônio muito grande, mas o que ficou para mim foi talvez assim, uma caneta de ouro, né? Ficou para mim, eu vou receber com gratidão, né? É o presente que eu recebi, então eu vou agradecer, né? Eu não vou ficar ali indignada porque fulano recebeu muito mais do que eu, né? Não tem a constelação, ela faz isso, ela dá essa visão para a pessoa ter uma postura diferente, né? Em relação. Aí essa pessoa fica ali em função ali daquilo que vai receber, não faz nada da vida, né? Aí, com muito custo, aí o que ela faz? Paga advogado, né? Aí teve lá um filho que apareceu lá, né? Do Decujos lá que apareceu, e eles vão querer excluir esse filho. Aí tem que entrar com reconhecimento de paternidade, né? Aquilo o processo vai só alongando. Seria muito mais fácil reunir, né? O que meu pai queria, né? Vamos deixar para ele uma parte para ele, a gente pode ficar com essa. Quem for fazer o melhor daquele presente que é o ideal para receber. Tem que a novela que está passando mesmo, o Imperador, né? O Imperador, aquela briga, né? Aquela briga, apareceu a filha mais velha lá, né? Eles querendo excluí-la
todo jeito também. Tudo por causa... E o que eles têm não basta para eles. Não basta. Não quer mais. Então, e assim, quase nenhum trabalha, né? Não. Quem que trabalha mesmo agora é a filha. É a filha que trabalha. Que chegou. A que puxou ele, da responsabilidade, né? A competência. Da competência foi a mais velha. Foi a mais velha. Então, ela que seria o ideal, né? Ali é uma coisa assim, né? Fictícia, porque ele finge que morreu, mas ali ele já deixou, ele já manifestou o desejo dele. Né? O ideal é que a gente manifeste o desejo. Não, eu quero que fique com fulano. Isso. Né? Não interessa se outro tem direito. Eu vou viver minha vida autonomamente. Né? Eu vou batalhar para ter as minhas coisas. Eu não vou ficar dependendo que meu pai vai me dar, do que a minha mãe vai me dar. Né? Eu vou brigar. Aí, então, as pessoas entram na justiça e paga advogado para isso, paga para aquilo. Faz não, aquela confusão toda e tal. Quando sai a herança, ele gastou tanto que a herança vai toda embora. Né? Aí ele perdeu um tempo... Né? Desgastou a vida dele. E o dinheiro, né? Antes de receber. E o dinheiro, pensando no que ele ia receber, que ele não construiu nada. Não construiu nada para ele. Né? Então, o ideal é a gente viver o que fez. Eu falo assim, engraçado, meu avô, né? Ele tinha fazenda, ele era bem abastado. Mas, quando ele morreu, já não tinha mais nada. Ele acabou com tudo. Sabe? E sabe o que foi melhor? Que ia ter uma briga danada. Inclusive, há pouco tempo eu recebi uma mensagem assim, né? Seus filhos já estão crescidos, já estão independentes, então use seu dinheiro para você. Tem que ser para você. Né? Você que lutou, construiu aquilo. Né? Você trabalhou a vida inteira, então o direito é seu, não é guardar. Não é guardar. Deixa. E eu conheço muita gente que não usa para ter aquele dinheiro. Né? E aí, quando às vezes fica pensando assim, na minha velhice e tal. É lógico que você não vai dilapidar tudo. Vai ter que ter uma reserva. Né? Vai deixar fortunas e fortunas e não gastar, não usufruir daquilo. E às vezes trabalha, né? Não vai, não passeia, não faz nada. Não vive com os filhos, né? Não faz nada. Não vive não acompanha o crescimento desses filhos, não dá só afeto, porque só trabalhar. Tem gente que é viciada em trabalho, né? Muito trabalho. E vai acumulando, né? Eu tinha uma colega minha que ela falava assim, eu não vendo nada. Né? O pai dela deixou para ela uns bens e tudo. Não vendo nada. O negócio é acumular. Acumular, é verdade. Então, assim, não vende, mas talvez até está passando algum aperto ali. Mas Ou então, quem sabe ela podia aplicar aquele dinheiro numa coisa que tem gente que honrasse aquele pai, por exemplo. Né? E tem gente que tem patrimônio, mas não tem dinheiro. Né? Pois é. E não desfaz de nada. Não desfaz de nada. Então, quer dizer, o que a gente vai levar? Pois é. Né? Como se diz, caixão não tem gaveta, né? Não tem gaveta. Então, às vezes, por exemplo, os advogados, né? Eu até aconselho os advogados, meus colegas. Você como advogada, né? Quando for fazer um inventário, faz uma certidão de ônus vintenária, busca lá, né? Essa certidão, ela vai dar todo o histórico do imóvel. Quem foram os donos desse imóvel, né? Como que ele foi vendido, né? E, por exemplo, aí você vai saber o histórico, né, o contexto daquele bem. Né? E aí vai ser mais fácil direcionar, né, esses direitos aí. Então, eu ia falar uma coisa e agora já esqueci. Sobre... A gente muda, né, o assunto. Então, é bom... esse contexto, né? Por exemplo, tem fazendas, né? Porque na constelação, no sistema, os ancestrais, né? A gente traz dos nossos ancestrais todo um DNA da alma, né?
eu falei antes lá nos outros programas, que a gente traz aquele DNA da alma, a alma familiar, né? Então a gente vem com todos os defeitos e as qualidades dos nossos ancestrais, né? Então lá meu tataravô tinha uma fazenda cheia de escravos, né? Então aquela fazenda enorme, ela foi construída em cima do sofrimento de pessoas, né? Do trabalho escravo, né? Aquilo vai se desenvolvendo e você nunca reconhece aqueles escravos, né? Aquelas pessoas que trabalharam, que ajudaram, né? Você nunca honra essas pessoas. Então, esse patrimônio, ele vai definhar. Né? Então, tem que ter isso. Ô, gente, então terminando, né? Terminando, né? Na próxima deixa eu ver aqui quarta, se... vai continuar com a herança ou... vamos ver. Né? Vou pensar aqui. Ainda faltou alguma coisa, hein? Então é isso, gente. Alguém quiser fazer alguma pergunta aí, a gente... Se tiver alguma dúvida, a gente é só ligar para a né? Alba, né? Dá seu número de novo. É 98628-8111, tá? E o e-mail, quem quiser mandar um e-mail contando sua história, né? A gente não fala nomes, né? Só para dar um exemplo, né? O exemplo. Dá um exemplo. Alba Valéria Pacheco Lanza @gmail.com. E o Instagram é Constelar Direito 1. Isso. Tá? E talvez até pela sua história, a Alba pode dar alguma dica aqui também, né, Alba? Pois é, a gente pode dar uma dica. Dar alguma dica como com a constelação e como advogada também. Né? Isso.